E nesta segunda parte do programa, nesse segundo segmento, nós vamos conversar também com o Francisco Carlos Quintino da Silva, que é o presidente da comunidade negra lá de Rio Claro. Rio Claro, que aliás tem uma história muito interessante. A abolição da escravatura foi em 1888, mas Rio Claro, 93 dias antes do dia da assinatura da Lei Áurea, também, digamos assim, saiu na frente e fez a sua própria abolição, graças à atitude de um barão, mas que também não deve ser visto assim com tantos bons olhos. Vamos ver por quê na reportagem de Celso Bandar. A Praça da Liberdade é um dos símbolos da luta pela abolição da escravatura em Rio Claro. No dia 5 de fevereiro de 1888, 93 dias antes da Lei Áurea, o barão de Grão-Mogol propôs a libertação de 5.200 escravos. Aqui na região central do estado, Rio Claro não foi a única a sair na frente. As cidades de Pindamonhangaba, Araras e Mojimirim também libertaram seus escravos antes da lei assinada pela princesa Isabel. A cidade também foi pioneira na união de ex-escravos. Esta figueira centenária, preservada até hoje, era o ponto de encontro de muitos deles. As pesquisas para o lançamento de um livro que contará essas e outras histórias já começaram. O primeiro grupo que nós encontramos, pode ser que encontremos alguma coisa anterior, mas foi em 1901, o grupo chamava União Faz a Força. Um grupo negro que trabalhava com literatura e teatro. A União Faz a Força, um nome bastante sugestivo, porque acho que, inclusive, era um apelo para que os negros se unissem, né, em torno do seu problema. Mas, apesar da libertação antecipada dos escravos, a história em Rio Claro é repleta de incoerências. O próprio barão de Grão-Mogol, que liderou o movimento abolicionista junto ao poder legislativo, mantinha 100 escravos nesta fazenda. O casarão, abandonado há vários anos, ainda preserva algumas características da época em que os escravos viviam aqui, como o chão de terra batida do porão, onde os negros comiam, sem contar as histórias envolvendo o barão e as escravas. Quando a família comprou as terras aqui, havia um escravo dele, ficou que era capataz, um tal de Brás, que morreu depois na cidade, ficou no Asilo São Vicente, morreu com 120 anos. E ele contava que o barão fazia orgias com as escravas, junto com a elite branca de Rio Claro. Quintino, esse barão aí, como é que a comunidade negra vê? Foi bom por um lado e não tão bom por outro, né? Na verdade, eu não vejo nada de bom nessa história. Porque se nós analisarmos o momento que foi feito em 5 de fevereiro, que antecedeu mais de 90 dias, você vai observar que existia uma situação política que já caminhava no sentido da libertação. Foi uma estratégia, né? ali, um jogo de marketing. Foi um jogo de marketing, foi um aproveitamento de uma situação, até porque o barão era presidente da Câmara de Rio Claro naquela época. E segundo as informações que obtivemos através do Paulo, que é o pesquisador que está nos ajudando ao fazer o levantamento dessa história, na Praça da Liberdade, onde foi feito esse ato, no 5 de fevereiro, onde houve banda para tocar lá algumas músicas, alguma coisa cerimonial, não existia ali a presença de negros, né? A informação é que havia ali cerca de 3.000 pessoas, mas nenhum negro festejava aquela situação daquele momento. Então fica claro que foi um oportunismo político, até por conta de que já havia uma situação que não dava mais para controlar, e aqueles políticos daquela época procuraram se aproveitar disso para tentar marcar um fato político para Rio Claro naquele período. Esse pessoal nesse período, então, eles eram muito bem informados e se informavam uns aos outros, né? Como é que funcionava, né? Essas atitudes assim, oportunistas, como está falando o Quintino, né, professor? Como sempre observamos, né? O fazendeiro nessa época um é senador, o outro é barão, enfim, compõe a aristocracia. Então esse pessoal está informado, né? Então ele toma algumas medidas que hoje, talvez até ingenuamente eu diria, são vistas como grande progressista, humanitário. Não estou tirando mérito, não estou atacando as pessoas, mas são simplesmente pragmáticos. Ou seja, não vamos ficar com o problema na mão, que eu tenho o substituto do negro, que é o imigrante. Então é muito mais fácil. São Carlos também tem alguns textos que diz que foi a primeira a abolir os escravos. Só que
convém uma pequena observação. O que os documentos que eu achei de São Carlos era uma abolição condicionada. Quer dizer, com data marcada? Com data marcada, ou seja, com tempo de trabalho. Então você vê que a aristocracia joga habilmente com... Quer dizer, o fazendeiro diz, você vai ser livre, mas daqui livre tal dia. Daqui 2 anos, daqui 1 ano, praticamente fazendo um simulacro da lei do sexagenário. Sexagenário foi isso. Está tudo livre, mas você fica 2 anos, 3 anos, até 65, que é o limite. Então você tem uma troca, né? Você tem uma barganha. Você destensiona, é isso que eu quero. Que a minha preocupação é com a violência, né? Então você minimiza a revolta, você minimiza o protesto, né? E politicamente você também atende ao... Quintino, em Rio Claro, como é que é essa situação, digamos assim, de ter esse levantamento, de ter a história onde a gente pode, digamos assim, instrumentos de pesquisa da história do negro, particularmente em Rio Claro? Vocês também têm algum levantamento? Digamos assim, a fonte de vocês é a mesma daqui de São Carlos, no caso a Cúria, o Judiciário? Como é que funciona lá em Rio Claro? Bom, o que diz respeito a toda a característica da escravatura, em termos assim do que já foi relatado aqui, não difere dos problemas que convivemos no passado. Mas em relação principalmente ao levantamento da história, principalmente com a criação do Conselho da Comunidade Negra, que foi criado recentemente, o Conselho existe há 2 anos, fez 2 anos agora em novembro. Que poucas cidades têm, né? Então, esse trabalho, a nossa missão em função é de fazer um levantamento cultural nas suas diferentes formas de manifestação cultural que a comunidade negra tem e especialmente fazer o levantamento da história. Até para contribuir com o município, quem sabe com o Estado, quem sabe com o Brasil, através de um material didático para que dentro das escolas, principalmente do município de Rio Claro, a partir já do ensino fundamental, possa ter um material para fazer esse estudo, para que leve ao conhecimento dos jovens o que de fato ocorreu com os negros, do ponto de vista dos negros. Né? O contraponto desse levantamento histórico tem esse compromisso de buscar a história do ponto de vista dos negros. Até por conta, como disse o professor,